Você trabalha todos os dias e ainda assim sente que o dinheiro nunca avança. O salário entra na conta e parece suficiente apenas por alguns dias no início. Depois disso, ele começa a desaparecer em pequenas decisões financeiras quase invisíveis no cotidiano. Você paga contas, resolve compromissos e segue sua rotina normalmente sem perceber o problema. Mas algo parece sempre travar seu progresso financeiro ao longo dos meses. O dinheiro entra, circula e desaparece rapidamente sem deixar uma base financeira sólida. E no final do mês, sobra muito pouco para qualquer tipo de planejamento futuro, ou simplesmente não sobra nada que permita algum tipo de crescimento financeiro real. Essa sensação começa a se repetir constantemente ao longo de vários meses seguidos. Trabalhar mais não resolve completamente o problema de falta de dinheiro acumulado. Ganhar mais também não garante avanço financeiro se a estrutura continuar igual. E isso começa a gerar uma frustração silenciosa, difícil de explicar, porque o esforço parece não gerar resultado financeiro proporcional ao longo do tempo. Parece que existe algo no sistema que sempre impede você de avançar. Se você já sentiu isso, presta atenção, porque isso muda completamente sua forma de pensar. Existe um ponto que quase ninguém percebe quando começa a analisar a própria vida financeira. O problema não está apenas em quanto você ganha, mas em como o dinheiro se comporta. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro durante toda a vida sem questionar esse modelo, mas poucas conseguem fazer o dinheiro trabalhar por elas de forma consistente ao longo do tempo. E essa diferença é o que separa quem constrói patrimônio de quem apenas mantém o padrão. O sistema tradicional ensina que você precisa trocar tempo por dinheiro constantemente, trabalhar mais horas, buscar aumentos e continuar dentro dessa mesma lógica linear limitada. Mas existe um limite claro nesse modelo baseado apenas em esforço direto contínuo. O seu tempo é limitado e sua energia também, independentemente do quanto você se dedique. Isso significa que existe um teto natural para quanto você pode ganhar trabalhando diretamente. E é exatamente nesse ponto que entra o conceito que realmente muda tudo na prática. Fazer o dinheiro trabalhar por você significa quebrar a dependência direta entre tempo e renda. Significa usar o dinheiro como ferramenta produtiva e não apenas como meio de consumo imediato. Esse conceito está diretamente ligado à forma como investimentos funcionam na prática financeira. Quando você investe dinheiro, ele deixa de ser apenas um recurso parado na conta. Ele passa a gerar novos rendimentos ao longo do tempo, sem depender diretamente do seu esforço. E esses rendimentos começam a se acumular progressivamente, criando uma base de crescimento constante. Esse processo é conhecido como juros compostos, dentro da lógica financeira de longo prazo. Juros compostos são o crescimento do dinheiro sobre o próprio crescimento acumulado anteriormente. Isso cria um efeito exponencial, que se torna mais forte conforme o tempo passa. No início, esse crescimento parece lento e quase irrelevante para quem observa de fora. Mas com o tempo, ele começa a acelerar de forma significativa dentro do sistema financeiro. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste cedo demais do processo. Porque no começo, o dinheiro parece não trabalhar quase nada dentro dos investimentos feitos. Agora me diz uma coisa importante sobre a sua própria experiência com dinheiro. Você já tentou investir e desistiu porque os resultados pareciam pequenos demais no início? Esse é exatamente o ponto onde a maioria das pessoas abandona um sistema que funciona. O crescimento não é linear, ele depende de consistência e tempo para se tornar relevante. Se você quer aprender a estruturar isso e fazer o dinheiro realmente trabalhar por você, se inscreve no canal, porque entender esse processo muda completamente sua relação com dinheiro, tempo e construção de patrimônio.